Oi, meus amigos da Movement. A gente está iniciando hoje um papo sobre os esportes de força. Eu sou o professor Pedro Ivo, aqui comigo, meu grande amigo, professor e grande atleta Denilson da Costa. A gente vai bater um papo sobre uma das modalidades importantes da força, né, um dos esportes de força, que é o powerlifting ou levantamento básico. Então a ideia é a gente aqui trocar um pouco de ideia de forma que a gente consiga passar para vocês algum conteúdo interessante, algum detalhe e um entendimento global da modalidade, como é que ela pode ser utilizada para fins tanto competitivos quanto para a saúde e qualidade de vida. Denilson, eu queria, na verdade, começar te agradecendo. Eu que te agradeço. Muito obrigado pelo aceite em participar desse bate-papo. A gente se conheceu, na verdade eu fui atrás de você, não sei se tu lembra. Eu lembro, a gente ia aparecendo na academia lá no... Eu estava começando a treinar sério, força, trabalhava com personal já e tal, mas estava começando a treinar sério, entender, treinar sério que eu digo não é ficar forte, que eu nunca fui, nunca vou ser, não tenho a estrutura, mas efetivamente treinar sério, força no sentido de pensar como um esporte mesmo a força. E aí eu, com alguém, eu não me lembro se foi com o Luiz ali, eu não lembro, com alguém que falou, olha, vai no Denilson que ele pode te ensinar aqui o levantamento e tal. Se eu não me engano, foi o Luiz Alier que nos apresentou. Foi. E aí eu fui atrás de você, acho que lá na academia DNA. Foi na DNA, no Grajaú. Isso aí. E aí, enfim, aí de lá pra cá a gente começou. Eu queria que você 2005. se apresentasse pro pessoal e falasse um pouquinho da tua história. Isso foi 2005, 2006. Eu acho que eu comecei no esporte como todo mundo que se apaixona meio que com força, entre a infância e a adolescência, flertou um pouquinho com essa coisa de super-herói. Eu lembro que quando minha mãe, primeiro filme que eu fui no cinema com a minha mãe, ela me levou para ver Super-Homem. Não que eu me identificasse muito com o herói Super-Homem, porque eu até achei que me identifiquei, mas quando eu conheci o Hulk, depois eu achei o Hulk muito mais, entendeu? Eu falei, cara, pô, é isso aí, cara, esse cara eu gostei. Mas eu lembro que, cara, eu como criança, tem uma cena lá no Super-Homem, acho que o Super-Homem 2 não é um, não, que, pô, o cara, ele voa e faz a Terra voltar, enfim, o cara, para uma criança, né, cara, a criança, ela tem uma série de inseguranças, de conflito, né, assim, a criança, ela é muito verdadeira e ela é bem, assim, tribalista, conflituosa, resolve tudo na pancada, então, meio que, o treinamento de força, ele viria meio que como uma descoberta da pólvora, né, cara? E aí quando eu vi aquela coisa, o Super-Homem parando o mundo, o Hulk quebrando tudo, eu falei, cara, eu quero isso. Eu acho que tem um pouco... Eu quero quebrar tudo. Eu quero isso. Eu acho que é um pouco até... Vou fazer aqui um confessionário, né? Eu acho que muita gente que se envolve com esporte de força acaba fazendo meio que um resgate de autoimagem, de inseguranças. Eu já vi isso aí discutido Eu não vi o livro todo, eu vi algumas resenhas, o Not Just Pumping Iron, é um livro até antigo que discute esses aspectos aí do psiquismo do levantador, né? Mas em parte foi isso, foi o Hulk, o Super-Homem na infância, e depois saindo aí da adolescência para a juventude eu também fiz parte não sei se eu posso chamar de gangues, mas eu tive com o movimento punk, careca, então tinha um aspecto de meio que de gangue, não que a gente quisesse bater em ninguém, mas eram grupos minoritários que de alguma forma se sentiam ameaçados, queriam mudar o mundo, botar a revolta para fora, e muita gente dentro desses grupos levantava peso, praticava artes marciais, eu pratiquei também, então a minha história passou por isso, né, cara, primeiro pezinho que eu meti a mão foi uma latinha de cabo de vassoura na casa dos meus primos. Na época a educação física em relação a treinamento era muito atrasada. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, parece assim. Eu vi uma entrevista do Lee Haney, cara, o Lee Haney falando isso, que quando ele botou a mão num peso ainda entre infância e adolescência, que ele sentiu uma eletricidade. E eu me identifiquei muito com o Lee Haney quando ele falou isso, porque foi uma coisa muito mágica, cara, aquele pezinho de lata. Só que aí meu primo jogou uma ducha de água fria, né? Porque meus pais são baixinhos, eu tenho 1,70 m agora no máximo, e eu queria ser alto, queria ter 1,90 m, sei lá o quê. E aí eu perguntei pro meu primo, pô, como é que faz para desenvolver o ombro? Aí meu primo falou, pô, você empurra assim atrás da cabeça, só que se você fizer isso, você vai parar de crescer. Aí eu, pô...
mas eu quero crescer. Enfim, já era para eu ter começado a levantar peso, eu acho que com, sei lá, 10 anos de idade, 11, mas eu só fui começar muitos anos depois com medo de parar de crescer, né? Esses mitos que a gente Pois é, enfrenta. e a educação física na época, nossa, o que a gente tem de formação hoje em dia já andou muito, né, cara? Já melhorou muito. E competitivamente veio como? Assim, o Power entrou em que momento? Assim, olha, eu tenho que continuar essa história para explicar. E depois fala pra gente como é que é esse esporte aí, né? O que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a comprar revistas Muscle & Fitness, Flex, que na época você achava nos jornaleiros aqui nas bancas do Rio de Janeiro, o pessoal importava, o preço, elas eram caras, mas não era uma coisa assim absurda, dava para pagar. Às vezes eu lembro que uma vez ali na Avenida Rio Branco, cara, eu levei um patins que eu tinha em casa e cheguei pro jornaleiro, o jornaleiro teve uma crise de riso, eu falei que queria trocar patins por revista. E aí o jornaleiro, acho que ele entendeu, ele viu que eu era muito apaixonado, adolescente assim, ele falou pro colega dele, cara, tu já viu isso, queria trocar patins por revista? Aí cheguei em casa depois lá com umas três do Muscle & Fitness, uma Muscle & Fitness e uma Flex, enfim, mas aí a primeira paixão é aquela coisa assim, do físico, porque você acha que o físico necessariamente ele está atrelado à força, né? Pois é, você acha isso. E aí a gente eu pegava a revista e ficava tentando aprender o nome dos exercícios e o que queria dizer cada coisa. E isso me ensinou, inclusive, inglês. Só que eu ficava mais tempo com o dicionário do lado do que com a revista, né? E de tanto repetir, hoje em dia eu consigo conversar, consigo ler. Fui fazer cursos depois, mas eu me virei nos 30. Porque as publicações que nós tínhamos aqui no Brasil eram cópias e às vezes mal traduzidas dos trabalhos americanos. Então eu ia na fonte, né? Eu lembro que a gente tinha aqui, se não me engano, uma revista paulista, acho que era Mr. Vigor, e tinha mais. Só que eu lembro da Mr. Vigor. Enfim, e aí, cara, eu fiquei nesse processo e numa dessas eu esbarrei com uma série que saía na Muscle & Fitness, que era So You Want to Be a Powerlifter, que era um gancho que o grupo Eiter abria, né, pro powerlifting dentro da revista de bodybuilding. E aí eu olhei aquele negócio e, pô, os caras são grandes também. Porra, os caras com a cara feia, levantando peso pra caramba. Pô, isso é curioso. E aí, num dos meus, olha só, isso início dos anos 90, eu acho que 90, 91, por aí. Eu trabalhei na Tijuca, cara, coisa de primeiro emprego, eu fazia segurança no estacionamento, e um amigo que trabalhava lá conosco, ele falou, cara, tem uma academia aqui na Tijuca, a Neves Gym, foi uma academia durante muito tempo, uma academia que abrilhantou o fisiculturismo aqui no Rio, botou muito atleta em competição, e ele falou, cara, tem uma galera lá treinando pesado, os caras, pô, bota a barra com peso pra caramba e vai até embaixo, os caras são meio gordos, mas os caras são fortes. Eu falei, aí eu fiquei impressionado, porque já nessa época eu tinha essa coisa de que tem que fazer um movimento completo, e coisa que eu ia lendo, que ia entendendo dessa maneira. Isso era tabu na educação física nessa época, né? Então eu fiquei impressionado pelos pesos, e eu fiquei impressionado quando o meu amigo me disse que os caras botavam esse peso todo e iam até embaixo. E aí eu quis conhecer esses caras, né? E eu cheguei lá, eu deparei com uma trupe de atletas que eram egressos ali da Santa Luzia, o Clube Santa Luzia no centro da cidade. O Santa Luzia estava parando com essa coisa do esporte. O Santa Luzia foi uma referência, Santa Luzia tinha boxe, Santa Luzia tinha judô, tinha levantamento olímpico, enfim, mas gerações. Tem umas competições que eles fizemos, lá, né? Eu não sei como é que está agora. Eu cheguei em uma competição que foi organizada por, acho que o pessoal do Power lá. Sim, mas isso foi coisa tô bem agora, depois. Já de 3, 4 anos atrás. 2000 e pouco pra cá, não foi nos anos 90 não. E aí eu fui conhecer os caras, fui muito bem acolhido. O primeiro cara, o que me recebeu, que era o maior de todos, é o meu grande amigo Volney, que anos depois ele viria a montar a Combrafa. O Volney infelizmente faleceu ano passado, mas ele foi o cara que me acolheu. Eu cheguei lá, tímido, meio sem graça, ele perguntou, menino, quanto é que você agacha? Aí eu, sem graça, né? Eu agacho com 80 quilos. Você vai agachar com 200, você vai arremessar homens para o alto. Aí... Cara, o Volney era muito doido, cara. O Volney, sabe, ele era um cara que motivava muito, botava assim a equipe pra cima,
E eu entrei... Essa coisa da energia, da motivação Sim, cara. Todas as experiências... a gente que depois passa a trabalhar com educação física, na época eu não era educador físico, a gente passa a trabalhar, né? A gente tem uma carga horária, às vezes trabalha num monte de lugar e a gente acaba perdendo isso, essa coisa de você treinar com um grupo. Cara, e isso é uma experiência que eu vou falar, não tem preço. Cara, não tem preço, eu tenho muita saudade dessa época. O grupo se separou, mas eu me juntei a outros grupos, mas aí chegou um momento em que hoje é difícil você para mim... Ajustar a agenda de todo mundo. Ajustar a agenda de todo mundo, porque a gente vai ficando velho, é bacana, você passa a curtir outras coisas na vida, mas fica a paixão no esporte, só que são um monte de responsabilidades, né? Entre elas, um grande desafio para o atleta se ele dividir entre, trabalho e família. A família às vezes sente, né? Porque você tem que continuar se aprimorando, bunda na cadeira, estudar, você dá aula, se desloca para lá e para cá, tem que ter competição, e aí você tem que treinar, e o tempo da família é uma complicação danada. Mas enfim, foi assim que eu comecei. Eu comecei a treinar com eles em 1993, não foi muito fácil, porque o treinamento era empírico e era basicamente uma coisa tipo 100% em todo o treinamento e não 100% com uma elaboração tipo Westside Barbell, com sistema de rotação. Não, era agachamento, supino, terra, pesado, às vezes com repetição forçada e era, cara, pode falar palavrão? Pode. Então, era porrada e amônia em tudo que é treino. Então, eu me preparei em 1993 com eles para disputar o meu primeiro campeonato brasileiro e não aguentei, cara. Eu fiquei doente. Eu tive uma estafa e isso me incentivou ainda mais a cair de cara lá na Muscle Fitness e ler o que o Dr. Scott estava escrevendo, né? Frederick Hatfield, que eu falo hoje para todo mundo que ele é o PhD com um calo nas mãos, né? Que foi um cara que aos 45 anos bateu um recorde mundial, né? Um ponto totalmente fora da curva naquela época. Hoje a gente tem atleta master. Nossa, para você ter noção, o campeão da IPF até 93, recordista de agachamento na Open, o cara fez 325 quilos, sendo o Master 2, era recorde na Open, 325 quilos. Eu esqueci o nome dele, eu tenho um problema de esquecer o nome das pessoas. Mas o powerlifting tem essa coisa da longevidade, né? O atleta, ele amadurece um pouco mais devagar no powerlifting e embora a gente veja que a agilidade, a velocidade sejam qualidades físicas que aparentemente não, a gente sabe, né? Elas se deterioram mais rápido, né? E é de se esperar que isso aí sendo qualidade de fibra de contração rápida, que a força também declinasse, né? Mas aí acontece isso, cara, é impressionante, acontece de muito atleta, não vou dizer muito, mas você vê com uma certa frequência no powerlifting, atletas com uma certa idade colocando cargas bem altas, né? Bem altas. Mas explica pra galera o que é basicamente o powerlifting, quais são os movimentos, como é que funciona a competição, para o cara que não tem noção, assim, o que é powerlifting, o que eles estão falando? O que é powerlifting? É feita uma crítica a esse nome, né, porque power tem a ver com potência e, na verdade, o powerlifting ele não tem muita coisa de power. O powerlifting, na verdade, eu acho que dá pra gente dizer que ele é o único esporte que, em termos técnicos, ele realmente testa força máxima. Porque se você... Foi exatamente por esse motivo que eu escolhi esse para ser o primeiro episódio dessa série dos esportes de força, porque genuinamente é o esporte de força, pela minha concepção. Genuinamente ele é o esporte de força, ele não é o esporte de força mais antigo, ele começou depois do levantamento olímpico. O levantamento olímpico participou da primeira edição das Olimpíadas em 1896, 1856, alguma coisa assim, e na época foram 5 atletas apenas, teve levantamento com os 2 braços, com um braço só. Levantamento olímpico ele evoluiu muito. Mas o que acontece? Força máxima, embora o levantador olímpico ele levanta o peso uma vez só e o powerlifter ele levanta o peso uma vez só, as pessoas olham, né, e os estudantes de educação física, quando começam a estudar fisiologia do exercício, eles pensam que tá tudo dentro do sistema ATP-PC, ou não chega nem no PC, só no ATP mesmo, né, porque é tudo muito rápido. Só que o que acontece?
A força máxima, ela é uma expressão de força em que não há limite de tempo para ela ser expressa. Então, no powerlifting, os movimentos que são agachamento, supino e levantamento terra, né, o atleta ele tem que fazer um somatório desses 3 movimentos, tá? É disso aí que a gente está falando. Você não depende de um fator tempo, então o movimento sobe arrastado. Um levantador olímpico, ele não pode ser só forte, ele tem que ser forte e ele tem que ser rápido. Então, de acordo com o autor que a gente tiver como referência, a gente pode pensar em força rápida, a gente pode pensar em força explosiva, enfim, a nomenclatura ela pode mudar um pouquinho, mas de maneira geral, comparando o powerlifting com o levantamento olímpico, que é uma comparação que muita gente vai fazer, nos levantamentos olímpicos existe uma fase aérea. Se vocês olharem, tem um site muito legal, o Grip, que tem sequência de fotos, e se vocês tiverem aí... Aquela câmera deles é espetacular. Tiver a oportunidade de ver uma filmagem em câmera lenta, o cara tira a barra do chão, meio que posiciona ela acima do joelho e em seguida ele salta com peso. Existe uma fase aérea em que você vê que a barra ela tá voando, os pés do atleta perdem o contato com o solo e o cara entra embaixo do peso. Então, além de ter sido considerado aí por alguns pesquisadores o segundo esporte mais técnico do mundo, os atletas de levantamento olímpico eles são extremamente rápidos, e se assim não forem, eles não vão ter o tempo de barra, não vão conseguir. Hoje, inclusive, com um treinamento baseado na velocidade, né, que é a metodologia que está começando a crescer a beça, essa distinção fica mais, porque os movimentos básicos, eles têm uma velocidade de barra que é completamente diferente. Completamente diferente. Isso aí acaba gerando uma outra discussão que a gente não vai se aprofundar, mas só para dar uma pitadinha aqui, é que no powerlifting existe essa discussão, né? Ou seja, se o powerlifting é um movimento todo grind, ele é arrastado, né? Será que é interessante para o powerlifter treinar potência, treinar velocidade, ou será que não é? Mas enfim, isso aí é outra discussão. Mas o que eu queria mostrar é que o powerlifting ele é construído em cima de um somatório de agachamento, supino, levantamento terra. São movimentos que a maioria de vocês que estão assistindo aí o nosso vídeo já praticam em academia. São movimentos de uma aprendizagem muito intuitiva, é muito fácil, mas é diferente de dizer que não existe uma série de manobras técnicas para que o atleta se torne mais eficiente na execução dos movimentos, ele consiga uma execução mais segura e ele consiga mais alavanca para levantar mais peso, tá? Então, mais alavanca para levantar mais peso. Agora eu vou fazer um paralelo, vou puxar um pouquinho para o bodybuilding, né? O tipo de postura que a gente usa no powerlifting para levantar mais peso não é necessariamente o tipo de posição que um atleta de bodybuilding vai utilizar, mesmo executando os mesmos movimentos básicos, agachamento, supino, não é o mesmo tipo de posição que um bodybuilder vai utilizar para desenvolver, para hipertrofiar o seu peitoral, para hipertrofiar o seu quadríceps. Não que o powerlifting não cause hipertrofia, de maneira nenhuma, né? E não que o powerlifter também não execute exercícios auxiliares utilizados no bodybuilding. Utiliza também, mas existe uma técnica de competição no supino, existe uma técnica de competição no agachamento que é bem diferente do que você observa no bodybuilding. Isso é engraçado porque você pega... cada modalidade ela vai ter uma particularidade nesse sentido, né? E aí você vai ter alguma técnica que favorece só aquela modalidade. E aí o cara que não é da modalidade, o cara que muitas vezes ele não entende o que está acontecendo ali, né? Então, como você vai ter, por exemplo, as manobras para você criar estabilidade, por exemplo, de escápula, então para você poder pressionar mais a barra, ou um crossfitter vai usar um keeping, por exemplo, para poder ganhar potência no movimento e ele fazer com menos esforço, fazer mais vezes, que são manobras específicas de uma modalidade e que muitas vezes não se aplicam em outros cenários, mas naquele ela é muito boa. Sim, exatamente. E aí é engraçado que o pessoal que não tem muita noção disso costuma normalmente criticar. Fica criticando, sem entender o motivo daquilo. O motivo, a necessidade, a característica do esporte. No caso do powerlifting, olha que coisa interessante, o movimento que mais gera controvérsia é o supino. O supino ele tem uma coisa muito interessante. Se a gente voltar... Vamos pegar o Elo Perdido. Não sei se você lembra, na minha infância eu assistia um desenho do monstrinho, era o Elo Perdido, eu era apaixonado por aquilo, por dinossauro. O Elo Perdido do supino, o ancestral, é um movimento chamado Pullover Press. E no Pullover Press, eu estou falando de 1900, século retrasado, início, Sim. Aí o que acontece? Por volta aí de 1900, os caras montavam
a barra no chão, os caras rodavam a barra para cima da cabeça, puxavam a barra para o peito e aí eles empurravam, né? E com esse tipo de técnica, na época, tinha atleta fazendo aí... O Arthur Saxon, se eu não me engano, ele fez 136 quilos e depois o Hakan Smith, que era um atleta da Estônia, o Hakan, mas ele é conhecido como russo, ele é um russo. O Hakan foi o mesmo cara que desenvolveu o Hack Machine, né? E ele fazia com mais peso, ele fazia com em torno de 200 quilos, se não me falha a memória, mas ele era um atleta mais pesado também. E aí, a questão da técnica, a evolução da técnica e o roubar, né? O roubar dentro da técnica. Alguns atletas, isso aí subiu, já teve gente fazendo 220 quilos. Só que aí como é que os caras passaram a fazer? Ao invés de rodar a barra na direção do peito e empurrar, eles rodavam a barra para a direção da barriga, faziam uma ponte, né? Arremessavam, pegavam um momento de inércia, ganhavam um momento de inércia e continuava com o braço. E aí quando chegou nos anos 40, mais ou menos, o Bob Hoffman, que foi o cara que trouxe a York Barbell para os Estados Unidos, ele falou, pô, vamos botar ordem aí que tá uma bagunça, você tá comparando maçã com laranja, e não dá, vamos tentar organizar isso aí. E aí o supino, já nos anos 30, ele saiu do chão e foi para umas caixinhas, depois para um banco, ganhou uns cavaletezinhos e começaram as competições de supino. Então, ó, todo mundo tem que ficar de bumbum no banco e vamos lá, vamos falar sério agora. A regra é essa, a regra é que o atleta ele tem que estar com o glúteo no banco, o atleta tem que estar com o ombro no banco e dependendo da federação, o calcanhar pode estar ou não no chão, quando o atleta desce ele pode ou não levantar a cabeça, mas é ponto aí comum. Todas as federações, powerlifting tem federação pra caramba, o glúteo tem que estar em contato com o banco. O ombro tem que estar em contato com o banco e é bobagem falar isso, porque não tem com a carga ali, o cara não vai conseguir, né, tirar o ombro do banco. E aí o que os atletas descobriram? Que, bom, você tem que deixar o glúteo no banco, você tem que mexer a barra do ponto B até o ponto A, né? Tocar no corpo, extensão completa dos cotovelos. Bom, o que você fizer no caminho, dá beleza. É problema teu. Então é problema teu. Então os caras começaram a fazer uma ponte enorme, né? E essa ponte tem duas implicações. Ela tem uma implicação positiva a nível de biomecânica, se a gente for falar de ritmo escapulohumeral, se a gente for falar de segurança para articulação do ombro, ok. Só que ela acaba fazendo o seguinte, ela acaba encurtando demais o movimento. Aí quando eu digo encurtando demais, eu estou falando de fazer um supino às vezes de 3 ou 4 dedos. É claro que isso não é uma constante nos campeonatos. Eu já fui em campeonatos brasileiros aí, desde 1994, alternando aí entre campeonatos da IPF, campeonatos da Combrafa, e eu vou te dizer que uma vez eu vi um atleta masculino, a mulher normalmente tem mais mobilidade para fazer isso, mas eu vi um atleta masculino que tinha uma ponte muito boa, que talvez ele tenha feito aí um palmo de movimento, né? Mas é o que você estava falando, as pessoas ficam discutindo. Cara, é a regra do esporte, você vai jogar dentro da regra. No momento não houve nenhum movimento, porque as federações de tempo em tempo, elas organizam congressos técnicos e debatem, olha, o que está funcionando, o que não está funcionando, o que a gente deve tirar. Então, assim, essa discussão em relação ao supino... O que acontece é porque eu acho que na força, as pessoas perdem um pouco da noção do que é um fim, que nesse caso o supino é fim, eu quero melhorar o supino, e o que é meio para eu melhorar a minha qualidade de vida, por exemplo, melhorar a minha capacidade de empurrar no dia a dia. Quando é óbvio que uma pessoa que no seu dia a dia, ela não vai precisar daquele tipo de atividade e provavelmente ela vai ter mais benefício fazendo o supino sem a ponte para ter mais amplitude, sim, mas sim. Isso é uma situação específica do esporte. E aí o cara que vê, e essa é a minha crítica, assim, a pessoa que vê e ela não contextualiza aquele movimento, ela perde completamente a razão de qualquer comentário que ela possa fazer, porque se não tiver contextualizado, cara, esquece. Mas eu acho que é um problema, assim, eu adoro as redes sociais, eu uso muito a rede social, eu acho bacana as pessoas terem a oportunidade de se expressar, mas as pessoas passam a se expressar pelo vício, né? Então elas pensam e falam, e é exatamente o maior problema da pessoa pensar e falar e se expressar pelo vício é essa falta de contextualização. Eu posso achar que a marcha atlética, o cara anda, parece que está rebolando, eu posso achar que aquilo ali é ridículo. Cara, e daí? Aquilo ali é um gestual específico do esporte.
Cara, o esporte é assim. Então, se você... E é interessante que é exatamente isso que você está falando. É claro que dentro do esporte tem alguns atletas que têm uma visão assim, um pouco mais fechada das coisas e acham que isso aí não é bacana. Tem dentro do esporte alguns caras que não gostam do arco de supino, isso é um contorcionismo. Mas a maior parte das críticas vem sempre de gente de fora, que às vezes não pratica nada, aí os caras entram em grupo de discussão para ficar debatendo, implicando com os outros, enchendo o saco e não entendem. E é isso, sem contexto. Pois é, mas eu te perguntaria o seguinte, o que você acha que precisa, qualquer um pode ser um powerlifter, como é que você vê assim, o atleta, o que é mais importante o cara ter, se você consegue ter variação, se tem uma característica muito específica, como é que você pinça aí os caras no... Tu falou do karatê, né? Eu lembro que eu trabalhei numa academia em Olaria, aqui no Rio de Janeiro, em que tinha artes marciais na academia, e o próprio, acho que alguns aí já ouviram essa piada, e um dos próprios professores lá falava, o professor de karatê, ele falava: pô, tu não falta a minha aula não, hein, cara, porque tu sabe, né, o karatê é melhor tu ter do que não ter. Piada podre infame, mas eu sempre lembro disso, né? Mas enfim, o que você estava falando, o que precisa para o cara ser um powerlifter? Precisa vontade. Só vontade? Veja bem, você me perguntou o que é preciso para ser um powerlifter. Precisa vontade de treinar. O que é preciso para ser um campeão mundial? Um campeão mundial, um campeão mundial precisa da mesma coisa que precisa para ser campeão mundial em tudo que é esporte. Além da vontade, é uma genética adequada, né? As pessoas às vezes não entendem que fica muito fácil de você entender genética quando você olha para a NBA, quando você olha para o basquete, porque o basquete tem essa característica bem marcante, né? É um traço genético, o cara longilíneo, enfim, o cara depende daquilo ali para um altíssimo rendimento, embora todo mundo possa jogar basquete, né? Só que é uma peneira, o cara até certa altura ele vai ganhar o campeonato regional, o cara um pouquinho mais alto ele vai para o nacional, e assim sucessivamente. O powerlifting ele não é diferente disso, mas o que eu diria é que, ao contrário dos esportes coletivos, cara, o esporte individual ele é muito gratificante, cara. Ele é muito gratificante porque eu sempre me senti assim. O esporte individual, antes de você estar competindo e na força, isso é muito presente, antes de você estar competindo contra o teu adversário, você está competindo contra você, cara. E mesmo que aconteça de você entrar na competição e você não pegar pódio, é uma realização muito grande. Você fazia um supino com 90 quilos, não é um supino enorme, mas você aumentou para 96, aí um ano depois você está fazendo 112, depois de mais um tempo você chegou a 120 quilos, e isso é gratificante porque, cara, é engraçado, né? Não sei se o pessoal está ouvindo, vai achar que é coisa de doido. Mas esses pequenos progressos de carga na nossa vida, eles dão uma sensação de progressão, sim, sabe? Eles dão uma sensação de norte, de rumo, de que de alguma maneira você está andando para frente, você está melhorando de alguma forma. Cara, isso é gratificante demais. É gratificante demais. Então, assim, qualquer um pode treinar powerlifting. Mas claro, você precisa ser avaliado, como precisa ser avaliado para iniciar qualquer atividade física. Se você tiver determinados problemas com o ombro, com região lombar, com os joelhos, você vai precisar de uma série de cuidados. O programa ele vai ter que ser individualizado, mas enfim, não é nada que dependa de um equipamento muito especial, uma pista de velódromo, uma barra olímpica que está aí 3 mil, 4 mil reais. Você não precisa disso. Claro que é bacana, ajuda, né? Ajuda até pelo seguinte, você vai treinar quando você estiver forte, você vai treinar com a barra fraquinha, você vai entortar a barra da academia, você vai chegar nesse ponto, tem esperança. Mas, fora isso, você não tem no agachamento, no supino terra, a necessidade de um rolamento duplo, pinado para
ficar girando igual a gente vê no levantamento olímpico. Você consegue fazer com a barra travadinha, a barra sem rolamento. Tanto que as barras de powerlifting, elas não têm nem aquele rolamento de pino, elas costumam ter 2 buchas de bronze, né? E elas são bem menos móveis e os atletas nem gostam da barra com muito rolamento. Então, eu acho sim que dá para praticar desde que você tenha no local, na academia, no CT, que você procure alguém que conheça a modalidade e que saiba adaptá-la a eventuais problemas que você tenha. Porque hoje em dia, condropatia, um ombro impactado, uma cervicalgia, uma lombalgia, uma escoliose, gente, todo mundo tem isso, né? E você, sinceramente, não se justifica. Eu sei que alguns profissionais de saúde, agora mudou um pouquinho, eram extremamente apavorados com escoliose, com Ozzy Osbourne. Então, mas não, você consegue fazer powerlifting, você consegue agachar, você consegue... E a gente tem isso na própria história do esporte, né? A gente tem o Lamar Gant, que ele tinha uma escoliose bizarra, que não é essa coisa de 3 graus, 5 graus que você vê em raio-x, não. A escoliose do cara era um S da linguiça da sadia, né? E o cara, até 60 quilos, ele fez, pesando 60 quilos, ele já fez 300 quilos de levantamento terra, né? Isso com uma escoliose... Isso é um negócio curioso no pau, é porque o cara... Você não necessariamente tem que ser o melhor nos 3, né? Você tem que somar bem. Outra coisa interessante. E aí, eventualmente, você pode ter um cara que tem mais... Eu até te perguntar isso. Provavelmente você deve ter um cara que ele é muito bom de superior, e aí ele, no inferior ele não vai tão bem, mas ele tenta segurar. E aí o outro que é melhor no terra, o outro que é melhor no agachamento. Existe isso, né? Existe. Em geral, o cara que ganha, o cara que se destaca mais, ele tem um deles que, tipo, pô, esse aqui normalmente é o que faz a diferença. Olha, eu arriscaria dizer, eu sei que vários colegas aí do powerlifting vão assistir esse vídeo e eles podem comentar depois, dar a opinião deles. Mas o powerlifting ele passou por alguns momentos, né? O momento da introdução dos equipamentos de suporte, nos anos 90, que dos anos 90 até 2000, mais ou menos, o pessoal entrava nos macacões, numas roupas extremamente apertadas, camisa de força, que eram roupas feitas para proteger as articulações, mas que te ajudavam a levantar mais peso. Então, nessa época, quando os equipamentos foram evoluindo, os recordes de supino começaram a aumentar muito, porque o supino ele é o movimento que mais se beneficia desse tipo de recurso, né? O que a gente chama de carry-over. O carry-over de uma camisa de força pode chegar a 50, 60, 70 quilos, né? O cara levanta mais porque ele está usando aquilo. Só para vocês entenderem, o que ele está dizendo é que por causa de uma camisa que você vai colocar, especial, desenhada especificamente para fazer aquele movimento, o cara que botava lá 200 quilos vai botar 250, 260 quilos na barra. Então ele aumenta 50, 60 quilos na barra por conta do equipamento que ele está usando. Isso aí. E tem toda uma perícia para ele aprender a usar esse tipo de equipamento, porque é como você vestir 42 e você tentar entrar numa roupa que é 36. Né? É exatamente assim que equipamento de suporte funciona. Tanto que o atleta normalmente ele não consegue colocar aquilo ali sozinho, precisa de 1 ou 2. O macacão, às vezes ele entra sozinho, mas ele não consegue botar a alça. Mas a camisa de força, 1 ou 2, esquece. É muito difícil. Mas isso mudou porque de 2006 começou meio que uma volta às raízes, né? E em 2012, acho que a maior federação do mundo em países envolvidos, que é a IPF, né? Ela pegou esse gancho aí e organizou os campeonatos Classic, né, em que o pessoal não botava faixa de joelho, camisa de força, apenas um neoprenezinho, né, uma malha comum igual àquela que é utilizada no levantamento olímpico. Então tá voltando ao início. E eu dei minha volta e como é que era no início? Os atletas aí old school, eles diziam que a competição não começa até que a barra esteja no chão. Fazendo uma alusão ao deadlift. Então o deadlift, o levantamento terra, ele pode ser um grande divisor de águas aí. Eu acompanho diversos memes de powerlifting e os caras falando assim, a tranquilidade do cara que é especialista no deadlift quando ele tá, sei lá, 100 quilos só atrás no total, né? Porque às vezes o cara chega ali e ele tem
a diferença é tão grande que ele tira, né? Olha, embora eu seja apaixonado por agachamento, eu acho o levantamento terra a demonstração assim mais crua do que é o powerlifting. Talvez seja... O agachamento também é bastante emblemático, né? Mas eu acho que o levantamento terra é aquela coisa de... é gutural, é adrenalina e é o momento do tudo ou nada na competição. Então acontece até uma coisa interessante, é que os atletas em condição de competição, se eles não tiverem feito nenhuma cagada na preparação, eles conseguem aí levantar uma quantidade de carga aí maior do que era previsto no período preparatório. Qual que é o teu recorde de terra? Olha, eu já fiz 275, tanto RAW quanto equipado, já como Master, categoria até 93 quilos, no estilo sumô. Aí depois eu fui cismar de andar de skate, depois dos 40 anos, acho que eu já contei essa história pra você, estou contando aí pra quem está me assistindo. Vocês podem me sacanear depois, todo mundo, quem não sabe vai ficar sabendo. Eu comecei a andar de longboard depois dos 40 e eu tomei um tombo, já estava andando bem, aí você começa a andar bem, você começa a ficar pesado, e eu estava voado numa curva correndo e o meu pé de trás ele saiu, né, da prancha, foi pro chão, e o meu pé da frente ficou na prancha e eu fiz uma abertura daquelas tipo Jean-Claude Van Damme, né, do grande dragão branco, e só que eu não fiz com o pezinho voltado para cima não, eu fiz com o maléolo rodado para dentro, e eu arrebentei com o meu quadril direito. E aí eu não consegui mais fazer sumô, estou precisando fazer uma raspagem, eu desenvolvi uma síndrome do impacto, o cara, o ortopedista aí, chefe da cirurgia, olhou pro meu quadril e falou assim, cara, isso aí você tem que botar uma prótese, só que claro que eu não botei prótese. E aí depois, com o quadril arrebentado, a última vez que eu competi bem, acho que foi em 2017 ou 2018, que eu fui pro campeonato em São Paulo, feito lá pelo nosso amigo André Doria, eu cheguei eu fiz, foi no convencional, já sem equipamento, sem nada, foram 240 no estilo convencional. Nunca tinha colocado, também categoria 93, como Master, nunca tinha colocado esse peso no convencional não. Mas fiquei frustrado, muito abaixo do que eu já fiz no sumô. E como é que é para quem é do powerlift, assim, que foi acostumado a fazer isso e a receber crítica a vida inteira do levantamento terra, que vai destruir a coluna e tal, ver essa quantidade de gente hoje nas academias convencionais fazendo levantamento terra e muitas vezes fazendo de uma maneira completamente inapropriada, assim, sem um posicionamento correto, sem a dinâmica correta do movimento. Pois aconteceram duas coisas que impulsionaram os esportes de força mais do que os esportes de força em si. Esse primeiro momento foi o crescimento do MMA, né? Que aqui no Brasil, nos anos 90, o embrião a gente chamava de vale tudo, né? Isso começou a acontecer, acho que no Grajaú, nos anos 90, né? A pancadaria, Marcos Rua, enfim. E por que eu digo que começou com isso aí? Porque esses foram os primeiros atletas que passaram a prestar atenção, né, na importância de você fazer um levantamento terra, de você fazer um agachamento, de você começar a fazer arranque e arremesso para desenvolver a potência, né? E o outro momento foi o seguinte, sem dúvida, e está até hoje, né, o MMA teve o seu momento e ainda se mantém, ele fez essa alavanca, o outro é o CrossFit. E eu acho, o CrossFit levantou muito os esportes de força, pegou um patrocinador muito bom, que é o pessoal da Rogue, que faz, os caras fazem umas barras muito foda, os caras têm uma barra só pro Strongman, né, que é aquela Elephant Bar, pro cara fazer levantamento terra, que agora aí o Halfdan Bjornsson tá com 501 quilos, se eu não me engano, né? Ele passou o Ed Hall, e o Ed Hall estava com meia tonelada, ele passou 1 quilo, mas passou. Agora o recorde é dele, né? O recorde em esporte de força é isso aí, 1 quilo quebrou. Mas aí... O que eu estava falando mesmo? Era isso, era do terra nessa... porque a gente hoje vê muito, né? Nas academias e tal, e aí óbvio que isso é uma influência danada da modalidade,
que durante muitos anos ficou ali no submundo, né, cara? Sim, ficou... No underground total do fitness. E agora ela é elevada, eu diria, a status de, cara, pô, é um dos exercícios mais importantes, agachamento, levantamento terra. Hoje em dia a gente não pensa em treinamento sem isso. Você não consegue né? pensar sem isso. Né? Eu trabalhei numa rede de academias muito popular aqui no Rio de Janeiro, grande, e na época... eu era uma figura meio polêmica, o pessoal tinha carinho por mim, mas me achava um cara meio estranho, né? Assim, porque eu ia treinar, ou ia às vezes dar aula, tava com uniforme, mas tava de bota, aí umas coisas meio esquisitas, e fazia esse tipo de movimento. E aí, o Denilson não bate com peso, tá tremendo o chão. E hoje em dia, muitos anos depois, agora, né? Eu encontrei um coordenador, a gente ficou muito amigo, grande carinho por ele. Encontrei um coordenador e ele falou: e aí, cara, como é que tá essa coisa? Pô, quem diria, hein? Isso em, cara, 99, por aí, 99. Esse tipo de treinamento criava estranheza. E ele falou: cara, quem diria tu fazia essas coisas? Hoje em dia o pessoal da luta, tá todo mundo fazendo, né? E eu falei: pô, cara, como é que é a coisa, né? O mundo dá voltas e é isso aí. Eu me interessei tanto por isso que quando eu terminei a graduação, eu cheguei a publicar um artigo de revisão, não saiu aqui no Brasil, saiu na revista de Portugal, se não me engano, revista de Ciência de Treinamento do Desporto. O meu orientador, o Alexandre Palma, ele achou que estava legal, né? E aí nós publicamos como artigo de revisão, e eu sempre me interessei sobre esse aspecto aí que você falou, que a questão de lombalgia, de problema de dor, problema degenerativo, e enfim, o que eu vi, ainda na época que eu estava fazendo a revisão e não mudou, é que já há algum tempo se utilizavam protocolos até agressivos no processo de reabilitação, utilizando o levantamento terra, e que na verdade é o contrário, né? Costuma ser quem não faz que tem problema. O Mark Rippetoe, que é do Starting Strength, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que não tem nada mais funcional, nada é mais funcional do que um levantamento terra de 600 libras, a não ser um de 700 libras. E é exatamente isso. Assim, se você pensar no ponto de vista de transferência dinâmica daquilo que você conquista no ambiente de treinamento para o que você vai levar para o dia a dia, levantamento terra talvez seja uma das atividades que realmente mais tem transferência, sem dúvida, e que a gente mais faz, porque o tempo inteiro na nossa vida, uma das grandes demandas dessas físicas que a gente tem no dia a dia, que às vezes a gente não está preparado, é você tirar peso do chão e carregar isso para algum local. E quanta gente se machuca fazendo isso? O tempo todo. Recentemente, um amigo... Obviamente, se você tem uma preparação para isso, né? Se as pessoas estão acostumadas, têm técnica para fazer isso corretamente, se foram ensinadas a fazer isso, elas têm capacidade de realizar isso de maneira mais adequada. Vocês sabem qual é a vantagem da força? Quanto mais força você tem, menos força você faz. É isso aí. É exatamente isso. Esse é o segredo da força. Exatamente isso. O Conan Bárbaro falava do segredo do aço, né? Estou ensinando para vocês o segredo da força. Quanto mais força você tiver, menos força você vai fazer. E se você fizer menos força, aí não vamos falar só do aparelho músculo-esquelético, não. Vamos falar agora do coração. O estresse no músculo cardíaco ele vai ser menor. Porque um idoso que sobe um lance de escadas e fica dispineico, né, quando ele chega lá no andar que ele queria, ele não tem só ou exclusivamente um problema de VO2. Ele tem um problema de que, por conta do desuso, atividades do cotidiano de subir e descer escada, levantar e sentar de uma cadeira, que são normais para eu e você, para ele virou esforço de alta intensidade, e que ele faz de maneira muito infrequente, né? Exatamente. Porque ele tem medo de cair, tem medo de se locomover. E acaba entrando num ciclo vicioso. Num ciclo vicioso, e as fibras de contração rápida começam a... Aí você começa a ter lipossubstituição no tecido, isso aí já foi verificado em ressonância. A região de multífido, a região das costas, ela sofre muito com lipossubstituição. Você vai perdendo massa muscular ali e, enfim, tudo se degenera, né? Quando você treina powerlifting ou quando você faz um bom trabalho, eu não gosto muito desse termo, mas tá bom, vamos falar de core. Você faz um bom trabalho de core, desde que inclua também trabalho pesado, porque é importante, tem trabalhos mostrando ali que na região
de paravertebral, que se pensava que você só tinha que treinar resistência, era fibra de contração lenta. Não, você tem fibras 2B ali, você tem fibras importantes que entram em desuso e começam a desaparecer, né? Então, para você que está fazendo parte da sua preparação de qualidade de vida, com movimentos lentos, controlados, eles são legais, mas pense que a vida não é só lenta, controlada. Você eventualmente tem que correr, o cachorro saiu da corrente, vai correr atrás de você, você vai pegar teu neto no colo. Cara, eu tive uma pessoa, um amigo que se machucou recentemente, porque começamos a treinar tem muito pouco tempo, né? Ele ainda está obeso, estamos caprichando, mas eu já comecei a fazer um trabalho com ele preliminar. Ele foi ajudar uma pessoa cadeirante, olha que interessante, foi ajudar a cadeirante a descer um degrau, olha lá, estresse excêntrico. Ele foi fazer isso aqui. Quando ele fez, ele teve aí um espasmo de quadrado lombar, que ele ficou uma semana sem aparecer na academia, né? E tem até isso. Tá? O levantamento terra, ele possui um engrama, um posicionamento que automaticamente já vai entrar no teu piloto automático para quando você for pegar um bujão de gás, trocar o pneu do teu carro, pegar o teu neto, o jarro de planta, a gaveta emperrou, você vai puxar, você já se arma todo. Eu acho que é o meu amigão do levantamento de peso olímpico, o Saul Aveiro. Eu não escutei ele falando isso não, mas me disseram que o termo é dele, é bunda de macaco, né? A bunda de macaco é que você, quando vai fazer esses movimentos de tração, de puxada, você mantém a coluna reta e você projeta o glúteo para trás, de forma que o movimento de puxada, ele é feito, na verdade, com o glúteo. As pessoas puxam tudo com as costas e é por isso que elas se machucam. Então, né? Pegando já esse gancho e encaminhando aqui pra gente, infelizmente, pro final do nosso papo, por causa do tempo. Eu poderia dizer então que o powerlifting, que era uma coisa muito do submundo assim, do treinamento, acabou vindo com tanta força aí por vários motivos, como você falou, MMA, o CrossFit e tal, mas os movimentos vieram, surgiram e eles estão aí. E aí a minha pergunta para você, e eu queria que você dissertasse um pouquinho sobre isso, como é que você vê hoje esses elementos e a possibilidade de você usar as técnicas, tanto técnicas de movimentação, como o levantamento terra, os auxiliares, quanto técnicas de treinamento do powerlift, para por exemplo, um personal trainer que quer treinar o seu cliente com o objetivo de saúde e qualidade de vida. Bom, como é que ele pode aproveitar a modalidade e, ao invés dela ser o fim, ela ser um meio para ele desenvolver o cliente dele, qualidade de vida, saúde e tal. O meio, exatamente. Bom, vamos lá. O powerlifting testa força máxima, né? A força máxima, ela se manifesta, o treinamento que a gente faz, que a gente chama de picking, né? A gente começa a utilizar cargas 85%, 90% até 100%. Por exemplo, você com o seu cliente, o seu aluno que está treinando para qualidade de vida, você não precisa chegar tão pesado. Não é pelo fato de você estar fazendo agachamento, supino e terra. Você está treinando com alguém que não tem o objetivo de competir, você não é obrigado a levar no processo de preparação de força o teu aluno, o teu cliente, a chegar num picking, ou seja, você não precisa botá-lo para fazer um teste de força máxima. Aliás, você não precisa, inclusive, necessariamente, mesmo que seja uma série de 8 ou 10 repetições, ou 6 repetições, que isso aí é padrão para qualidade de vida, tá? Né? A qualidade de vida tem que fazer 3 de 15, não tem nada a ver não. Você pode trabalhar série de 6, você pode trabalhar série de 5, só que você não precisa, além de você não precisar fazer um RM, uma repetição máxima, você também não precisa treinar até a falha, entendeu? Você não é obrigado a fazer o movimento até o cara ficar torto, até porque isso é uma coisa, isso é um aspecto que mais treinadores poderiam trazer para dentro das academias. Por incrível que pareça, os atletas de powerlifting e mais ainda os atletas de levantamento olímpico, eles prezam muito pela qualidade do movimento, né? E quando você começa nessa coisa aí que é meio que herança do bodybuilding, de você treinar até a falha, treinar o músculo até ele travar, o que acontece? Você começa a perder padrão de movimento, e aí um supino que está subindo assim, ele começa a subir assim, ele começa, né, a acontecer esse tipo de coisa. Então, vamos lá, pode treinar pesado? Pode treinar pesado, 80%, 82%, 85%, talvez, 6 repetições, 5 repetições. Cara, mas você não precisa levar teu aluno até a falha. Ele vai competir? Não, não vai competir. Então, se não vai competir, você não precisa testar um RM. Vamos ver o máximo que o meu aluno aguenta. Não é assim que você vai levar o powerlifting pro
cidadão comum, que está buscando qualidade de vida, saúde. Né? Esse é um aspecto, estou falando sobre o aspecto de distribuição de cargas. Tá? Um outro aspecto é o aspecto biomecânico. Tem uma coisa muito interessante, quem quiser ler sobre isso, procura o trabalhos do Fry, FRW, Andrew Fry. Né? Ele é coautor agora da terceira edição do livro do Zatsiorsky, que é Ciência e Prática do Treinamento de Força. Ele entrou, o Zatsiorsky, o Fry e o Kramer, se eu não me engano, ele fez parte da terceira edição, para quem quiser se aprofundar. Mas esse cara, ele mostrou o seguinte num estudo, que quando a gente tenta fazer aquela coisa, né, que todo mundo... Agora nem tanto, né? As especializações, os cursos, né? Estão mostrando que a coisa não é assim. Mas antigamente o profissional de educação física ia prescrever um agachamento, botava todo mundo com os pés paralelos, largura do ombro, apontando para frente. E aí, onde é que o powerlifting entra nisso? Né? O que esse cara fez? O que esse pesquisador fez? Para quem gosta de ler pesquisa. Ele colocou um anteparo de madeira na frente dos joelhos e botou os sujeitos para tentar agachar, impedindo que os joelhos avançassem. Aí o que ele percebeu? Para o cara conseguir profundidade, se o joelho não avançava nada, o cara era obrigado a curvar, né? E aí o que acontece? Por outro lado, se você obriga o indivíduo a ficar, não, mas você não pode curvar porque você tem uma hérnia de disco, vai ficar com dor lombar, tá bom, então faz o agachamento ereto. Tá legal. Só que aí quando você faz o agachamento ereto, o joelho vai lá para frente. Então assim, nessa base, largura do ombro, pés apontando para frente, não vai ter como você fugir disso. Se você fica ereto, o joelho vai para frente. Se o joelho não vai para frente, você curva, entendeu? Então o que a gente tira do powerlifting? Os powerlifters, eles não... É raro você ver um atleta de powerlifting agachando pesado e com os pés paralelos apontados para frente. O cara vai colocar a base normalmente, sempre com uma rotação lateral aí no quadril de 15 graus, 20 graus e vai afastar um pouquinho. Dessa forma, o atleta ele vai conseguir gerar um equilíbrio melhor nessa balança de alavancas. Eu gosto de chamar de balança de alavancas, que a ideia de aquela balança mecânica, não eletrônica, ela ajuda a entender bem isso, né? Se você impedir completamente o avanço dos joelhos, o cara vai ter que compensar curvando muito para frente. E por outro lado, se você disser que o cara tem que ficar ereto, igual um poste, quando o cara agachar não adianta, o joelho... Ele cai para trás ou o joelho vai para frente. Exatamente, fica igual o bonecão do posto. Então, o que acontece? Você resolve esse problema permitindo uma projeção discreta do joelho e uma inclinação discreta das costas, se você adotar uma base médio aberta, com o quadril rodado externamente. Pronto, resolveu o problema do teu cliente. E uma outra questão, eu acho isso aí muito importante, é a questão do ritmo escapulohumeral no supino. Quando a gente fala de ritmo escapulohumeral na fisioterapia, o que é ritmo escapulohumeral? Você aqui no húmero, para cada 1 grau que o húmero abduz, né? A gente falando de plano frontal, né? Desse movimento aqui, para cada 1 grau que o húmero abduz, você precisa aí cerca de 2 graus de movimento compensatório na escápula. Isso não acontece quando você está deitado no banco de supino, né? Porque quando você está deitado, você deita em cima da escápula, a escápula fica travada. Então como é que os professores de educação física resolveram o problema de maneira simples? Se você está doendo o teu ombro, você faz meio supino. Aí eu brinco, né? Quem faz meio supino tem meio peito. A gente que é de esporte de força adora zoar os outros que só faz meio supino. Mas enfim, peraí. Se você sente dor no teu ombro e você não é competidor de powerlifting, você não é obrigado a encostar a barra no teu peito, tá? Numa boa. Agora, se você quer encostar a barra no teu peito para aumentar o tempo sob tensão, aumentar o trabalho da musculatura para hipertrofiar mais o teu peitoral, você pode fazer isso de maneira segura se você adaptar uma técnica do powerlifting. E que técnica é essa? Você vai aduzir a escápula antes de começar o movimento. Quando você aduz a escápula, você libera espaço aqui na cápsula do ombro para o cotovelo ir até lá atrás sem criar nenhuma tensão, sem criar nenhum problema. Eu dou cursos ensinando essa técnica direto, todo mundo fica tipo assim, cara, descobrir a pólvora, porque um supino que era desconfortável, ele passa a ficar muito confortável. E esse é o segredo de tanto atleta em competição botar umas cargas monstruosas
e não se machuca toda hora. A incidência de lesão no powerlifting ela é muito baixa, tem coisa aí de 1, 2 lesões para 1000 horas de prática, tem alguns trabalhos aí. Eu não estou dizendo, é esporte de competição, é grosseria, então tem caso de gente que rompeu o peitoral. Eu já vi um cara desinserir o peitoral na minha frente, além de ruptura, o cara desinseriu do osso. Isso pode acontecer. Ninguém vai fazer esporte de competição para tentar ser campeão do mundo porque quis ficar saudável. O cara fez porque ele se apaixonou pelo esporte. Quando criticam o CrossFit, esse é outro aspecto que eu costumo levantar. O cara que é competidor, porque às vezes tem essas bobeiras, né, essas picuinhas que eu acho besta. O cara que é competidor de CrossFit, o cara não entrou no CrossFit para ter saúde. Ele até pode ter entrado para ter saúde, mas quando ele se envolveu, quando ele se apaixonou com a coisa, ele quer competir, cara, entendeu? Então, assim, você dizer, eu não vou fazer isso porque machuca. Às vezes o drive era um e muda. E mudou, porque ele se envolveu com a coisa. E o CrossFit, ele tem essa atmosfera que contagia e tal, aquela coisa da galera lá, pilhando. Enfim, e aí o cara decide e entra e fica apaixonado e, sabe, o CrossFit tem tirado aí tanta gente de sedentarismo, gente que não se identifica com aquele perfil de ficar no espelho, só hipertrofia, o cara tem uma visão mais global de condicionamento físico, né? E, enfim, não tem nada de errado com isso. Então, voltando para a questão do supino, os educadores físicos que estão nos assistindo, eles podem adaptar a técnica do atleta, dos atletas de powerlifting, em que você vai fazer o encaixe da escápula. Quando você fizer o encaixe da escápula, o externo vai levantar um pouco. Se você olhar o seu aluno deitado no banco, você vai aumentar a lordose, mas isso não tem nenhuma consequência, porque a carga está em cima da cintura escapular, tá? E quando você fizer esse encaixe aqui, na verdade você até aumenta um pouquinho a distância entre a origem e a inserção, né? Você vai aumentar um pouquinho para estiramento no peitoral. É diferente de tentar dobrar o cara no meio e fazer de fato uma ponte. Por favor, não vamos, a gente falou sobre contextualizar as coisas no início, né? Não vamos descontextualizar a técnica. Isso aí. Perfeito. Bom, pessoal, primeiro, muito obrigado pelo papo, Denilson. Obrigado mesmo. Foi top. A gente se perde aqui, né? No papo. Se ficar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro. Mas, cara, foi ótimo. Acho que deu pro pessoal ter uma noção um pouco de algumas particularidadezinhas da modalidade. E o que eu acho muito legal é ver a paixão e essa vibração de quem é do esporte e de por que a gente gosta muito disso e quem gosta se especializa, busca as coisas, não tem para fazer, você vai dar um jeito e isso é muito legal de ver, é bonito de ver. Então te agradeço demais. Valeu. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado bastante como eu aproveitei o papo e a gente vai ter ainda vários episódios com outros esportes de força. Aguardo todos vocês aí no canal. Curte aí, manda para um amigo, se inscreve e tamo junto. Um abraço. See ya.